Romanos 5, 12 a 21, a Bíblia diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém, irmãos? Nós vamos gastar alguns domingos nesse pedacinho. Você percebe o linguajar de Paulo, a escrita de Paulo, ela é bem difícil, às vezes, de compreender. Paulo é muito teológico e, por isso, a gente tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, de entender, mas a minha função é explicar para você, tá bom? Algumas considerações especiais sobre a nossa salvação. Sobre isso que a gente quer falar, não são as bênçãos da salvação. Paulo já fez a transição quando ele diz assim: portanto, olha o versículo 12. Esse portanto indica que ele fechou o último assunto. Qual era o último assunto? Quais são as bênçãos da nossa salvação? E agora ele vai entrar numa nova esfera, um novo trecho, uma nova explicação. Então nós temos algumas considerações especiais do apóstolo Paulo sobre salvação aí, que a gente ainda precisa estudar. Ele ainda não saiu da temática da salvação, ele a abriu em Romanos 1,16 e está falando de salvação até agora. Abriu parênteses para falar da justificação, da santificação, da redenção, e está falando de salvação até agora. E agora ele vai fazer uma transição para começar a trabalhar sobre salvação em cada coração. E aí, os capítulos 6 e 7, ele vai falar da salvação de uma maneira mais específica. Uma salvação para os eleitos, aqueles que se convertem, se entregam ao Senhor, que tomam a decisão de caminhar com Cristo e se tornam eleitos. Ele vai começar a trabalhar isso lá, desde Jacó, nos capítulos 6 e 7. E vai, inclusive, no capítulo 6 e 7, falar das crises da salvação. Ele vai falar: miserável de mim, com esse pecado que tenho. E o que eu faço agora? Porque fui salvo, mas continuo pecando. Ele vai dar essas explicações para nós nos próximos 2 capítulos, sobre como vive um salvo, como vive alguém que caminha com Cristo e foi lavado e remido pelo Cordeiro. Ele vai falar disso. Mas antes de falar, ele faz um fechamento aqui do assunto anterior, as bênçãos da salvação, porque agora ele vai nos dar uma espécie de origem dessa salvação. Por que ela foi necessária? Por que tínhamos que ser salvos? Por que precisávamos crer? Por que Cristo veio? São essas perguntas que ele procura responder agora, dando, nesse finalzinho de capítulo 5, algumas direções teológicas para nós. Mas por que complica? Porque o apóstolo Paulo é muito teológico. Ele é o grande professor de teologia das cartas, é o apóstolo Paulo, ao lado do autor de Hebreus. São os 2 grandes teólogos profundos depois de Jesus. Então, nós temos complicações aqui, e também dificuldades de interpretar, porque só na linguagem a gente já tem dificuldades. Paulo vem traçando as bênçãos da salvação, nós as estudamos, são 8, que ele lista no capítulo 5, são 8 bênçãos da salvação. Eu até, para você que gosta de anotar, quem gosta de anotar aí, deve ter percebido que eu fiz eu pulei do 6 do 7º para o 9º, e esqueci de enumerar o 8, são 8 bênçãos só. Nós estudamos, em Cristo temos paz,
Romanos 5, de 1 a 2. Em Cristo recebemos a graça, versículo 2, capítulo 5, tá? Em Cristo podemos ter a mais completa esperança para o futuro, Romanos 5, 3 e 4. Em Cristo temos o amor de Deus, Romanos 5, 5. Em Cristo, em quinto lugar, temos a direção do Espírito Santo, Romanos 5, 5. Tudo isso estudamos até agora. Em sexto, em Cristo temos redenção, Romanos 5, 6 e 7. Nós não somos mais escravos, fomos redimidos. Em sétimo lugar, somos salvos da ira de Deus em Cristo, da ira do Pai através do Filho, versículos 8 e 9. E nos versículos 10 e 11 aprendemos que fomos reconciliados através de Cristo com Deus Todo-Poderoso. Nós temos reconciliação hoje com o Pai. Até aí aprendemos as bênçãos da salvação. Essa nova sessão, que começa no versículo 12, vai até o final do capítulo. E quando consideramos os versículos anteriores, saboreando as bênçãos da salvação, a gente tem o prazer, de estudar e contemplar o amor de Deus em vários aspectos. Foi gostoso estudar isso até agora. Como Deus nos amou, quantas bênçãos Ele nos deu. Maravilha. Mas o que temos aqui agora é um trecho que resume a nossa situação antes de Cristo. Como estávamos antes de Cristo, condenados pelo pecado que começa em Adão. É disso que Paulo está falando. E como estamos agora em Cristo? Aí Paulo resume como estamos em Cristo. Ou seja, a nossa realidade espiritual. O que teria levado o apóstolo Paulo a começar essa sessão, falando de Adão e terminando com Cristo? E qual é a relação que existe em relação à nossa vida? Nesses aspectos, os versículos 12 a 21 têm uma ligação direta com os versículos 9 e 11. E ao mesmo tempo, eles só podem ser entendidos de acordo com todo o contexto de salvação, desde o capítulo 1, versículo 16. Percebe como é que é complicado? Esse trechinho que vamos estudar a partir de agora está ligado com quase tudo que Paulo falou até agora. Então por isso que complica a cabeça da gente, porque Paulo era sistemático. Paulo não escrevia nada sem começo, meio e fim. Quando você pega as cartas de Paulo, isso fica muito claro. Paulo não trabalha em blocos separados, como por exemplo Tiago faz. Você tem uma dificuldade para estabelecer qual é o tema de Tiago. Os especialistas, eles têm dificuldade para estabelecer qual é o grande tema de Tiago. Porque Tiago, ele trata de blocos. Paulo não. Paulo não trata de blocos sem ligação, de blocos soltos. O que ele começa e fala aqui no capítulo 1, versículo 16, tem ligação com o que ele fala no capítulo 7, versículo 15. E aí você fica assim, rapaz, mas tem que voltar lá atrás para entender? Exato, tem que voltar lá. Porque senão a gente tem dificuldade de entender o que ele está dizendo agora. Ele vai alinhavando a teologia dele, ele vai escrevendo e dando um passo de cada vez para informar. Mas está tudo ligado, não tem nada solto. A única coisa o único bloco solto que nós encontramos em Paulo, geralmente, não pode ser regra para todas as cartas, mas geralmente é o último quando ele vai fazer as suas considerações finais e ele vai saudar alguns irmãos. É o único bloco solto, geralmente, das cartas de Paulo. Que ele vai falar, manda um abraço para aí, pro Clécio, um abraço pro Douglas Santana, diga lá a irmã Jussara que o bolo dela é uma delícia, sabe? Aí ele começa a fazer esse tipo de coisa. É o bloco solto que ele tem. Não tem mais nada. Geralmente Paulo se move passo a passo. No versículo 10, o apóstolo afirma que nós não somente fomos perdoados em Cristo. Versículo 10. E que a obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo a nosso favor não meramente obtém a nossa absolvição e o nosso perdão. Ele vai além disso. Ele diz assim, estamos em Cristo. E é por isso que temos essas coisas. E aí então ele importa a ideia do versículo 10 para o restante. Aí ele diz assim,
É porque anteriormente nós estávamos debaixo da influência de Adão. Só que agora nós estamos em Cristo. É outra realidade. E por estarmos em Cristo, aí ele vai abrir o capítulo 6. Precisamos entender outras coisas. Que o crente vai enfrentar suas dificuldades, sim, mas ele é mais do que vitorioso em Cristo. Ele vai conseguir vencer. Olha como é que está tudo ligadinho. Um pedaço no outro. Aí você vem para cá de manhã e fala assim: não estou entendendo nada. As pregações de Romanos são muito complicadas. Não dá para entender. Não, não é que as pregações são complicadas. Paulo é que é profundo, é difícil analisar e trazer para você de uma maneira que a gente consiga entender claramente. A reconciliação em Cristo Jesus, ela não leva somente ao perdão dos pecados. Ela não leva somente à declaração de que Deus nos considera justos, mas também nos introduz em uma nova vida, uma nova realidade. Ou seja, a nossa essência foi completamente transformada. E é isso que Paulo está defendendo aqui. Nós estamos vivendo agora numa nova realidade. A sua vida não é mais a mesma. Deus virou o seu mundo de cabeça para baixo, a partir do momento em que você se entregou a Cristo. Tudo mudou, mesmo que você não tenha percebido tanto. Sabe por que às vezes a gente não percebe tanto, que perceber tem que perceber? Mas é porque a gente entra na batalha da santificação. E quando a gente entra na batalha da santificação, nós temos um caminho muito longo pela frente. Então mudar é um negócio que leva tempo. Mas se você se converteu agora, daqui a 30 anos, se você de fato for convertido, porque tem isso também. Se você não for só membro de igreja, porque tem uma metade por aí que é só membro da igreja. Não, é convertido de verdade. Depois de 30 anos de conversão, você olha para trás e fala assim: mudei muito. Fui transformado. Minha vida hoje é outra. Normal. Eu dei meu testemunho no ônibus lá na caravana. A Bia depois comentando com alguns irmãos da caravana lá. Fez essa alusão à questão de que não parece que de fato fui eu. Né, Bia? Você sempre fala isso, né? Não dá para imaginar esse Luciano, do qual ele fala na época do tráfico de drogas. Não dá para imaginar. Por que não dá para imaginar? Porque são 26, vou para 27 anos de fé. Tem que mudar. Se converteu, tem que mudar. Pode permanecer a mesma pessoa. Tem de haver transformação. E é disso que Paulo está falando. O propósito do apóstolo é mostrar-nos absoluta certeza, e inclusive o caráter final e definitivo da nossa salvação. O que é que aconteceu com a gente? São as informações desse bloco. E a primeira coisa que acontece com a gente, uma mudança radical da nossa condição diante de Deus. Olha o que ele diz aí dos versículos 12 a 16. Olha como é que muda radicalmente a vida daquele que está em Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Beleza, nossa condição anterior. Nós éramos assim. Porque antes da lei, já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em consideração. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até o momento em que não tinha lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. Mesmo diante daqueles que não foram desobedientes numa escala global como Adão, mas o pecado reinava. Aí ele diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: por conta de um pecado, a raça, ela foi
desenganada, espiritualmente falando. Adão pecou e passou essa essência de pecado para a gente. Ele passou essa inclinação para o pecado. A partir dali, todos nós passamos a ser inclinados para o pecado. Nós desenvolvemos a nossa vida gostando do pecado. E é por isso que tem muita gente que fica aí nesse negócio de meia boca no reino e não consegue se firmar nunca no reino de Deus, porque você tem uma inclinação natural para pecar. Se você não se converter de verdade, você não consegue vencer essa inclinação. Vez por outra, você está pisando em terreno inimigo. Não tem jeito. Porque tem que mudar a essência do cara. Se o cara não muda a essência, ele vive inclinado para o pecado o resto da vida. Porque é a inclinação que ele tem. Ela vem de berço. A criança com 4 anos de idade, ela fala mentira. Você viu, tem pai que tem câmera em casa, né? E aí, não é barato. Eu já vi isso acontecer em filme, né? Mas filho, está aqui na câmera. Olha aqui você. Não, não sou eu não. Eu fico pensando, meu pai, vai ser dose. Gente, eu vou fazer uma coleção de vara de goiabeira. Porque, como é que a gente faz? A Bíblia diz para dar uma varadinha, né? Como é que faz? Não sou eu esse aí. Quase cai duro para trás. Como é que pode? Não sou eu. A camisa, né? Sou eu não, papai. Eu não fiz isso aí não. Ainda bota a culpa no cachorro. E aí você pensa, de onde vem? Quem ensinou isso para esse menino? Ninguém mente aqui em casa, nem para a escola ele foi ainda. Querido, está no pacote, vem com ele. Eu escutei uma história de um pescador uma vez, que ele falou, a gente estava conversando sobre peixe, eu não entendo nada de peixe, e a gente estava batendo um papo, e aí ele comentou assim, rapaz, o que estraga no lago muitas vezes é a traíra é terrível. Porque ela come tudo, nasceu ela come, então ela quase que vai dominando, né, o lago, e aí ela come até os filhotes dela mesmo. Eu falei, mas não seria, minha opinião de leigo, ignorante no assunto, falei para ele, mas por que põe a traíra junto? Aí ele falou assim, o problema é esse, nós nunca colocamos uma traíra dentro desse lago. A gente não sabe até hoje como é que esse bicho veio parar aqui. Enchemos o lago e colocamos só peixe que a gente queria ter. Tilápia. E de repente esse negócio está cheio de traíra e a gente não sabe até hoje como é que isso aconteceu. Parece que vem na garganta dos outros. Mas não sabe. Nós nunca colocamos uma traíra aqui dentro. Isso é a mesma coisa com o pecado da gente. Você não precisa trazer de lugar nenhum. Está em você. É seu. Você toma um tapa de alguém, a intenção imediata, o instinto, que é imediato, é de dar outro de volta. Aí você diz assim, mas eu não queria ser assim, mas você é. Essa era a nossa realidade antes. E o pior, quando nós não tínhamos conhecimento, nós ainda pecávamos sem lei, nós achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, o que reforça a atividade pecaminosa. Se eu acho que está certo, eu vou querer continuar fazendo, certo? Aí por isso que Paulo vem e diz assim, mas agora tem lei, agora você sabe o que pode e o que não pode. Só que mesmo sabendo o que posso e o que não posso, eu não consigo. É o que Paulo vai falar no capítulo 6, no capítulo 7. Eu não consigo. Tem que vir uma força de fora. Algo poderoso a ponto de vencer o pecado. Para mudar a minha natureza. Para dar uma chacoalhada. Para me fazer querer. Queridos, quantas vezes eu já fiz a seguinte oração. Deus, eu não tenho condições de vencer esse pecado. Se o Senhor não trabalhar em mim, eu não vou conseguir vencer isso nunca. Eu não tenho condições de fazer, eu não tenho forças para fazer, e detalhe, eu também não quero fazer. Você já orou assim? Eu já orei várias vezes. Várias vezes eu falei, Deus é mais forte do que eu não consigo, preciso da tua ajuda. Quando eu percebo, eu já falei.
Quando eu começo a perceber, eu não tenho que fazer, mas eu quero fazer, já fiz. E eu tenho visto, irmãos, que a oração é importantíssima nesse caso, e realmente o poder de Deus tomar a vida da gente, porque senão a gente não consegue mesmo. E é por isso que a coisa é externa, ela tem que vir de um outro. E aí vem Paulo e diz assim: foi o que Cristo fez. Não foi só o pecado de Adão que foi lançado em Cristo, não, que ele diz aí no finalzinho, versículo 16. Não, foi o pecado de todos lançado sobre ele. Porque por conta de uma ofensa, a raça foi desenganada. Mas agora, por conta de muitas ofensas, olha o que Paulo diz. Ou seja, os pecados lançados sobre ele na cruz, agora podemos ser libertos, transformados. Primeira coisa que aprendemos com o apóstolo Paulo é que a nossa condição mudou radicalmente depois de Cristo na nossa vida. Eu era desenganado, hoje não estou mais não. Você também. Amém, meu irmão? É isso mesmo? Ironia das ironias eu vivia há uns anos atrás, né? Porque na velha vida, perseguido pela polícia, fizeram de tudo para me prender, para achar alguma coisa contra mim, tentaram me matar. E num dia que eu fui chamado por um policial, de uma patente grande lá em Volta Redonda, uma patente alta, falou: estamos precisando de um pregador lá no batalhão, e eu queria indicar seu nome, posso? Eu falei: claro, vai ser um prazer, me chamar para pregar, eu prego, em qualquer lugar. Você poderia nos acompanhar lá algumas vezes? Bom que você joga uma bolinha com a gente. E aí toda terça-feira eu ia para o batalhão, dar uma palavrinha, orar com eles e jogar bola. Primeiro dia no batalhão foi muito interessante, porque tudo me veio à mente, né? Entrando pela cancela, disse: é o pregador, vai trazer uma reflexão para a gente hoje aí, pode liberar. E depois, com o tempo, aquele carinho todo, e me davam camisa da polícia. Eu tenho camisa de lá até hoje, que me deram de presente. E o dia estava dando a palavra lá, entrando, e fui dar a palavra e pensando, né? Ironia das ironias. Antigamente me perseguiam, e com razão, tá? Estou dizendo que eles estavam errados, não, muito pelo contrário. Estavam executando o bom serviço deles. E agora eu estou aqui falando para eles. Eles me perseguem mais não, eles não querem me matar não, eles me convidaram para eu estar aqui. E aí vim para São Paulo, os primeiros convites que o Martinelli me fez: vamos lá para a capelania da polícia. E cheguei lá, mesma coisa, até hoje me ligam, eu não estou mais na capelania da polícia, eu tive que deixar, porque começamos um trabalho no presídio, você não pode misturar as duas capelanias, então eu deixei a polícia e fui trabalhar no presídio. Mas até hoje eles me ligam: rapaz, morreu aqui o tenente, você poderia vir aqui dar uma palavra? E nas últimas 2 vezes eu não consegui, porque eu estava fora da cidade. Mas o carinho ficou. Que ironia, mas é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele nos tira de uma realidade, Ele nos leva para uma outra realidade. A transformação precisa ser radical, porque se não foi, tem alguma coisa errada aí. Precisa ser radical. A certeza da nossa salvação depende fundamentalmente de estarmos em Cristo, da nossa condição e da nossa posição perante Deus. Isso tem que ser verdadeiro. E deixa eu dizer uma coisa para você, para eu terminar. Não se permita enganar sobre a sua vida espiritual. Cuidado com isso. Você pode estar enganado sobre o time de futebol que você escolheu. Provavelmente você esteja. Certo? Você pode estar enganado sobre a profissão que você escolheu para o resto da vida. De repente não era isso que você deveria ter escolhido. Pode ter acontecido também, mas também se aconteceu, paciência. Ou corre atrás do sonho, ou não fique por aí reclamando nos cantos da vida, né? Beleza? Você pode estar enganado sobre o investimento que você está fazendo.
Investimento é um negócio interessante, tá? Que você ganha, tá? Que você perde, faz parte. Você pode até estar enganado, por favor, depois não saia daqui pensando assim, tá vendo? Deus falou, confirmou, nada a ver. Por favor. Mas você pode até estar enganado com relação à escolha que você fez para o seu casamento. Não é Deus falando. Agora, eu só estou lidando aqui com suposições. Suposição não é confirmação de Deus. Mas você pode até ter se enganado e de repente deu até certo, uma coisa boa. Porque eu não tenho essa visão de que se você não casou com quem Deus queria para você, Deus vai acabar com a sua vida. Não, vai te ajudar do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Nem todo mundo teve uma revelação para se casar, né? Meu caso foi fácil. Orei, Deus falou, vai lá, procura a Bia, que vocês vão se casar. E foi mesmo, aí. E mesmo assim já foi difícil, eu fico imaginando sem revelação, só se errar, deve ser dose. Mas nem todo mundo. Mas sobre sua salvação você não pode se enganar. Porque isso aí não dá para resolver. Se morrer enganado, achando que é e não é, isso aí não vai dar para resolver. E é por isso que a nossa fé em Cristo precisa ser firme. Ela não pode, nossa decisão por Cristo precisa ser firme. Nós não podemos titubear nisso. Como é que vai sua fé? Porque sem Cristo, com a herança de Adão, estamos perdidos. Não tem como negociar isso. Mas em Cristo, estamos extremamente tranquilos e abençoados. E é isso também que sustenta o nosso coração. E é um tempo mesmo de pensar, porque Romanos faz isso com a gente o tempo todo. Pode de repente até parecer para você que eu tenho terminado as mensagens de uma maneira muito parecida, mas é porque Romanos faz isso o tempo todo com a gente. Fala da nossa situação, aí você pensa assim, como é que está a minha situação? Realmente eu venci essa questão, realmente eu não estou mais debaixo simplesmente da influência de Adão, eu estou vivendo uma nova realidade, porque o texto fala disso. Nós somos obrigados a nos perguntar, como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Nós nos perguntamos, porque nós queremos viver o melhor de Deus para a nossa vida. É por isso que você vem aqui todo domingo. Você quer experimentar esse Deus maravilhoso, você quer viver debaixo da orientação dEle, você quer ser abraçado por Ele, você quer obedecê-lo. Mas a gente volta para casa e as dificuldades da semana aparecem. Parece que tudo acontece para que você desobedeça a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, não parece não, é real. Nós vivemos num mundo sob a influência de Satanás. Está na Bíblia. Nós temos uma natureza que nos leva para a desobediência. Uma velha natureza. Está na Bíblia. Nós convivemos com pessoas que não querem obedecer a Cristo. E fazem de tudo para que a gente não obedeça também. Está na Bíblia, porque a porta é estreita. Muitos não vão entrar, então a maioria está perdida. Ou seja, tudo parece se manifestar para que a gente desobedeça. O sistema mundial é influenciado por Satanás. Por exemplo, você vai alugar uma casa hoje, você acaba de se casar, você vai precisar de um fiador. Isso é proibido pela Bíblia. A Bíblia diz que você não tem que ser fiador de ninguém, que você só pode se responsabilizar pelas suas próprias dívidas. Você não tem como dominar a vida do outro para saber se o outro vai ter condições de pagar ou não. E se ele não tiver condições de pagar, quem tem que pagar é você. Aí o que a Bíblia diz? Tenha paz, não se envolva com isso. Porque já é difícil você dar conta da sua condição, como é que você vai dar conta do outro? Então, se você quiser ter tranquilidade na vida, não seja fiador. Mas aí seu filho vai pedir para ser fiador. Quem que vai ser o fiador dele? Percebe como é que o mundo é influenciado por Satanás? Para você desobedecer a Bíblia e ter problema e por isso perder sua paz?
É assim que o mundo age. Então, eu dei só um exemplo para você. Hoje, se você tem filho e envia para a escola, o garoto volta doutrinado por Satanás. Por conta das ideologias, deixar bem claro, não estou falando de matéria, estou falando de ideologia que as nossas escolas estão recebendo. Tudo trabalha para que você desobedeça, para que você canse de insistir, para que você pare de perseverar. Mas se eu estou em Cristo, eu não paro, porque a nova natureza que está em mim não me deixa parar. Eu vou perseverar, eu vou insistir em buscar e fazer a vontade de Deus, porque eu estou em Cristo. A velha natureza está sendo superada pela nova. Eu cada vez mais quererei fazer a vontade de Deus. E eu tenho que estar certo disso, de que de fato estou neste novo ambiente. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio da Tua palavra. O apóstolo Paulo, com sua profundidade e muitas vezes até mesmo com sua complexidade, tem nos levado a grandes reflexões. E claro, inspirado pelo Senhor não seria diferente. Continues a sustentar a nossa fé, nos dar tudo aquilo que precisamos e cremos que será assim, porque Tu és um Deus fiel. O que começaste, isso vai ser terminado. Mas continues, ó Deus, nos dando cada vez mais direção, sabedoria, visão espiritual, para que ao final desta vida, enfrentando esse rito de passagem para o outro lado, chamado de morte, nós possamos estar prontos, averiguados, confirmados na fé. Esse é o nosso desejo. Abençoe a Tua igreja, nós sejamos um farol em meio às trevas deste mundo, ao mesmo tempo que tenhamos firmeza naquilo que cremos e que são nossos valores e princípios, que as nossas crianças possam ter uma igreja saudável, para que elas possam crescer livres de mau testemunho, de vida espiritual mentirosa, de farisaísmos. Que em nome de Jesus tenhamos cada vez mais uma igreja que se paute pela verdade, que pratique uma vida justa diante do Senhor, temente, fiel, abnegada. Desta forma a Tua igreja prosperará, a fim de mostrar o caminho às próximas gerações. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.